De 2008 para cá, como é que foi a trajetória política do senhor e como é que foi a elaboração desse livro, até chegarmos em meados de 2016? A partir de 2008, tentando fazer uma atividade política mais efetiva, eu, pensando nisso, criei textos de economia, né? Fui escrevendo e escrevendo, até que eu tive a ideia de fazer um blog para lançar esses textos de economia. Eu já tinha uma tese de mestrado de economia e eu lancei toda essa tese de mestrado lá no meu blog. E a partir dessa tese de economia que eu lancei lá no blog em uma versão para ficar mais entendível para o leitor, é que nasceu a ideia deste livro, né? Porque lá no meu blog eu fui tratando de economia e de política e fui vendo que a religião estava sempre ali nas duas coisas. E acabou, a maioria dos assuntos eu acabei tratando de política, economia e religião. Consegui misturar essas três coisas. E é isso que apareceu aqui nesse livro. Aqui nesse livro eu realmente misturei, juntei a explicação de como seria um Estado conservador a partir do que o povo pensa, né? Do que o ser humano pensa do que seja economia, quer ter liberdade econômica, do que seja economia, quer ter liberdade política, quer participar da vida social. E do que seja religião, que é aí onde estão os principais valores cristãos. Além da democracia e da economia, o ser humano tem que guardar os seus valores, né, cristãos, judaicos, cristãos, que é onde realmente nós temos mais ensinamentos de como é a vida de verdade. Deus é uma realidade, né? Deus não é imaginação. E isso está presente aqui neste livro. Nessa proposta para o Brasil, proposta conservadora, como é que o senhor vê a participação dos militares? O senhor escolheu salvar a policial? Recentemente teve aí esse episódio da Fátima Bernardes entre um traficante e um policial. Foi escolhido o traficante, imagine, nós escolhemos salvar o policial. Essa questão que surgiu aí na Fátima Bernardes foi realmente praticamente um reflexo desta política, desta perda de valores, desta guerra cultural que se faz hoje em dia e que os jornalistas parece que, né, fazem de propósito guerra cultural. E nós defendemos com certeza que o Estado faça a segurança do seu povo. Então o policial é valorizado nesse livro. Aqui neste livro que nós colocamos a saúde, a educação e a segurança nas mãos dos militares. Quer dizer, o militar vai cuidar do hospital, vai atender todo mundo que precisa do hospital e vai cuidar da educação da criança desde que nasce até os seus 14 anos, até seus 19 anos. É atividade educacional opcional para o militar, sem esquecer nunca que a formação do povo, a educação do povo é dada dentro da família, seguindo os valores cristãos. Esta é a formação que o Partido Conservador defende. O senhor citou que o senhor é católico. Muitas pessoas entendem que o pensamento católico se relaciona com a monarquia. Como é que o senhor pensa a relação da monarquia num Estado conservador e como é que ela funcionaria na democracia? O Brasil já foi monarca. O Brasil já esteve em monarquia de 1822 até 1889. Eu penso que foi um dos períodos mais democráticos que o Brasil teve. Porque Dom Pedro II, principalmente, conseguiu ser democrático.
ele não fazia, ele não intervinha lá no parlamento com os liberais e os conservadores, ele realmente não usava o peso do Estado para prender ninguém, perseguir ninguém, era absolutamente democrático. E os monarquistas são bem-vindos, com os seus valores conservadores dentro do Partido Conservador. Como o senhor se tornou conservador? Eu sempre fui conservador, mas não sabia disso. Eu sou conservador porque acredito na ordem divina e não acredito na revolução utópica. Não acho possível construir um homem perfeito. Todo homem é igual justamente por ser imperfeito, carrega as imperfeições. Não acredito na possibilidade de fabricar um homem que queira trabalhar muito e ganhar pouco. Não acredito no ser humano que não queira levar vantagem em tudo que faz. O ser humano pensa primeiro em si mesmo e depois nos outros, e isso jamais vai ser mudado. Mas o ser humano é solidário. O sentido de ser conservador é esse: ser humano que está cheio de defeito precisa, para evoluir materialmente, precisa de liberdade, precisa de vida em abundância, precisa de seguir os valores cristãos. E os valores cristãos, ao contrário das regras passadas pelo Estado, são valores livres, segue quem quer. E ao fazer isso, o ser humano progride materialmente e espiritualmente durante a própria vida e alcança a salvação do paraíso. Porque o paraíso não existe aqui na Terra, jamais existirá um Estado que criará um paraíso aqui na Terra. O melhor dos estados que possa existir aqui na Terra é o Estado conservador, que conserva a liberdade, conserva a vida e todos os valores, os bons valores cristãos.